falou fortemente ao meu coração. Ali um pouquinho mais para trás, viemos o Senhor indo em direção a um povo, o Senhor caminhando em direção a uma multidão. A Bíblia vai dizer que o Senhor se comoveu em íntima compaixão daquelas pessoas. Então ali o Senhor começou a curar, ali o Senhor começou a libertar aquelas pessoas, porque o amor de Deus, ele é infinito, o amor de Deus, ele é imenso, o amor de Deus, ele é muito grande. Então ali o Senhor, falando do amor do Pai, falando das coisas do céu, falando algumas coisas para aquela multidão, e o tempo foi indo, o Senhor falando e o tempo foi indo, o tempo foi passando. Então alguns discípulos, seus discípulos chegaram até Jesus. A palavra vai dizer que os seus discípulos falaram para Jesus: mestre, despede este povo, que eles estão com fome, senão eles vão padecer. Mas é o que eu vejo, os discípulos, eles dando uma ordem para Jesus. Pensa comigo aqui, parece que eles estavam querendo, fazendo algo a mais, mas eu me alegro muito. Na mesma hora o Senhor vai dizer: dá de comer a essa multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos querendo dar uma ordem, mas não tinha como resolver. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem circunstância que só o nosso Senhor Jesus pode resolver. Tem coisas na nossa vida que só as mãos de Deus pode nos ajudar. Só a mão de Deus, ela pode nos ajudar. Então o Senhor Jesus diz: dá de comer aquela multidão. Mas os seus discípulos não davam conta. Mas o Senhor Jesus, que é infinito em misericórdia, em suas bênçãos, Ele vai dizer, os seus discípulos vão dizer para o Senhor Jesus: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor não precisa de quantidade para fazer milagre. O Senhor Jesus não precisa de circunstância para fazer milagre. Onde o Senhor Jesus está, tem milagre. Onde o Senhor Jesus, quando Ele quer, Ele opera. Louvado seja o nome do Senhor. Então os seus discípulos lhe trouxeram 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor ali começa a fazer o milagre. O Senhor estende aquele cesto para cima. E o Senhor reparte com cada discípulo. E os seus discípulos começam a caminhar em meio àquela multidão. Eu penso comigo que seus discípulos se maravilharam muito. Mas o Senhor Jesus queria fazer algo a mais, para que os seus discípulos pudessem ver a glória de Deus, pudessem ver quão grande é o poder, é o amor de Deus. Então ali os seus discípulos, com os cestos na mão, foram em torno da multidão, no meio, e ali partindo aquele pão, não acabava. Por fim que ainda sobraram muitos pães e muitos peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui onde eu quero entrar no texto para vocês entenderem. Esta palavra no livro de Marcos, essa que acabamos de ler, ela vai dizer que nestes milagres que o Senhor Jesus fez, os seus discípulos ainda não conseguiram entender a bondade de Deus, não conseguiram entender o poder de Deus. Então o Senhor Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos, para que eles vão, que eles seguem avante no mar, enquanto eles despediam a multidão. E os seus discípulos ouvem a voz do Senhor. Ei, meu irmão, você tem ouvido a voz do Senhor quando Ele te ordena? Eu posso ver aqui que o Senhor Jesus estava tentando ter uma intimidade com os seus discípulos. Aqui o Senhor Jesus separa os seus discípulos para ter uma intimidade com eles. Então o Senhor Jesus ordena a eles para que eles vão, enquanto Ele despedia a multidão. Pense, enquanto o Senhor Jesus despedia aquela multidão, aquele barco dos discípulos, eles iam avante no meio do mar, eles seguiam em frente, e o Senhor Jesus despedindo aquela multidão. A Bíblia vai dizer que o Senhor, despedindo aquela multidão, Ele sobe ao monte, à parte, para orar. Então a hora se vai indo,
A palavra do Senhor vai dizer que na quarta vigília da noite, o Senhor vai de encontro com os discípulos. Ei, meus irmãos, eu não sei a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado no seu dia a dia. Vivemos dias difíceis, mas Jesus é maior do que todos eles. O Senhor Jesus, Ele é maior do que todas as coisas. Foste o Senhor é quem criaste os céus e a terra, e tudo que nele habita e tudo que nela há. Então o Senhor Jesus vai em direção aos seus discípulos, e a palavra do Senhor diz que os seus discípulos, vendo Ele ao meio do mar, gritaram com medo. Ei, meu irmão, tem experiência que o Senhor nos dá para nós vivermos, que muitas das vezes não entendemos, não conseguimos entender. É Jesus nos colocando uma experiência nova para vivermos, e nós achando, muitas das vezes, que é coisas diferentes, assustadoras. Ei, meu irmão, por mais que é difícil a luta que você tem enfrentado, por mais que seja complicado, seja amarga esta luta, seja amarga essa dificuldade que você tem enfrentado, se Jesus permitiu você entrar, se Jesus permitiu que você fosse, se Jesus permitiu que você enfrentasse todas essas coisas, porque Ele queria que você tivesse uma oportunidade a mais de ter uma experiência com Ele, assim como Ele deu essas experiências para os seus discípulos. A Bíblia também vai dizer que o vento era muito forte. Tem ventos nas nossas vidas, meus irmãos, que a gente pensa que é o fim, a gente pensa que tudo vai acabar. E a Bíblia vai dizer também, além do vento estar forte, o vento era o contrário. Eu aprendo muito com esta palavra sobre o vento ao contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, muitas das vezes está difícil, está amarga esta prova. A gente pensa que não vão dar conta. A gente pensa que está no fim do poço. Mas, meus irmãos, eu quero te dizer, tem jeito para piorar. Tem jeito para ficar pior. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o vento era forte. Mas além do vento ser forte, ele era o contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer, quem é o dono do vento? Eu quero te dizer, quem está à frente a você, quem está à frente desta prova é o Senhor Jesus. O Senhor te deu essa experiência para você viver, porque o Senhor sabe que você vai vencer, porque Ele te ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus vai dizer, o Senhor ali, aquela imagem do Senhor, penso comigo, mais linda, flutuando sobre as águas, porque na quarta vigília da noite o Senhor dirigiu-se a eles. Então o Senhor se dirigindo aos seus discípulos, o Senhor indo de encontro com eles, eles assustaram achando que era um fantasma. Então eles gritaram com medo. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente chora, a gente grita, porque tudo está andando errado. Parece que para muitos nada anda dando certo. Muitas coisas têm se complicado de uns tempos para cá. Parece que as coisas têm se apertado cada dia mais que passa, as coisas têm se apertado mais. Assim foi na vida desses discípulos. Então esses discípulos com medo. O ser humano tem medo, meu irmão. O ser humano nas lutas, nos ventos, nas provas, nos aflige muitas das vezes. Mas eu quero te dizer que nós servimos um Senhor Jesus. Um Senhor Jesus que Ele é maravilhoso. Um Senhor Jesus que Ele é grande. Servimos um Senhor Jesus que Ele pode te abençoar esta noite, basta você crer. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo do Senhor está aqui esta noite
A palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3, aí eu estou. E aqui estamos reunidos em um só propósito, de louvar e adorar e exaltar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre, e breve voltará para buscar a sua igreja. Então o Senhor Jesus, vendo os seus discípulos com medo, em meio àqueles ventos, em meio àquelas tempestades, o Senhor vai dizer aos seus discípulos: não temas, sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Vejo um homem aqui, até no começo, corajoso. Louvado seja o nome do Senhor. Neste tempo do vento, ao contrário, um barco açoitado pelas ondas, pelo vento. Então o Senhor Jesus vai dizer para eles: não temas, sou eu. E Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Aí o Senhor Jesus vai dizer para ele: venha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Venha. Então Pedro, ali no começo, pensa que ele tirou um pé, começou a ir. Mas ao decorrer da sua caminhada, ao decorrer do seu percurso, indo de encontro com Jesus, porque o Senhor Jesus nos chamou. O Senhor Jesus nos chamou. O Senhor Jesus te chamou. O Senhor Jesus te chamou. O Senhor Jesus te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, indo em direção a Jesus, sentiu o vento forte. Sentiu o vento forte e começou a ter medo. E a partir do momento que Pedro começou a ter medo, Pedro começou a afundar. Louvado seja o nome daquele que vive. Então Pedro começou a afundar, e ele vai dizer ao Senhor Jesus: Senhor, socorre-me. E Jesus, na sua misericórdia, na sua bondade que é infinita, o Senhor estendeu as suas mãos, e o Senhor ali o socorreu. Ei, meus irmãos, Deus te chamou. Se Deus te chamou para que você venha, não importa os ventos, não importa as dificuldades, não importa a circunstância, porque tem, meus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E aquele que venceu o mundo está com as mãos estendidas para nos ajudar. Somos filhos, somos herdeiros. Então o Senhor Jesus, na sua infinita bondade, não deixou que Pedro perecesse. Assim como o Senhor Jesus um dia te chamou, assim como o Senhor Jesus lhe fez uma promessa, mas muitas das vezes o vento é muito forte, muitas das vezes a dor é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Começamos a afundar, começamos a desanimar, começamos a ter pensamentos negativos, começamos a deixar a tristeza entrar em nossos corações. Assim como eu disse, vivemos dias difíceis, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele é maior do que todas essas coisas. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não deixa que nós perecemos. Mas precisamos ter a convicção que Ele nos chamou. Vento forte vem, mas nós temos que vencer todos esses ventos, temos que vencer todas essas coisas, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Não compensa nós deixarmos o chamado de Jesus, não compensa nós deixarmos este amor que Deus teve por mim e por você. Hoje na rádio estive falando um pouco sobre o amor de Jesus. O Senhor me deu uma graça muito grande em estar compreendendo um pouco sobre o amor de Jesus. Esse amor está estendido na sua vida, meu irmão. Este amor está estendido sobre a sua vida, minha irmã.
Deus, Ele é fiel na sua vida. Não estamos aqui por obra do acaso. Estamos aqui porque Jesus nos chamou. Estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vento forte vem. Muitas das vezes ele vem ao contrário. Mas Jesus, Ele é maior do que todas essas coisas, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Que essas coisas venham, mas que essas coisas não nos atrapalhem de servirmos o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos de pé, meus irmãos. Grande é o poder, grande é a glória de Deus. Então aqui eu entendo este texto, que o Senhor o separou para os seus discípulos ter mais um pouco de intimidade, reconhecer mais um pouco da grandeza dEle. Ei, meus irmãos, Deus quer de nós que nós reconhecemos mais um pouco da grandeza dEle. A grandeza de Deus em nossa vida, a grandeza de Deus, ela é muito grande. Que nós não viemos embaraçar com as coisas deste mundo. João capítulo 14 vai dizer, uma das grandes promessas que o Senhor nos fez, e eu creio, eu penso todos os dias que ela breve há de acontecer. O Senhor Jesus nos fez uma promessa, e nessa mesma promessa Ele nos deu um alívio. Ele disse que sim, não turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou, mas voltarei outra vez para onde eu estiver, estejais vós também. Ei, Deus nos fez essa promessa, Deus te fez esta promessa, e breve ela vai cumprir, porque eu creio que pertinho de hoje, o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Então, se as lutas vierem, se as dificuldades vierem, se os ventos fortes vierem, e se eles soprarem, ainda que soprem o contrário, mas jamais vão nos abalar, porque a nossa fé está firmada em Cristo Jesus, aquele que morreu por mim e por você, e breve voltará. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, uma vez mais eu te louvo e te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ó Senhor Jesus, obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem dado a nós, ó Pai, de ter experiências novas, ó Pai, assim como o Senhor deu aos seus discípulos, ó Pai. Ó Deus, que os ventos fortes, ó Pai, que estes ventos ao contrário, ó Pai, que tem vindo em direção à nossa vida, em direção aos nossos lares, às nossas famílias, ó Pai, que eles não venham atrapalhar nós de servirmos ao Senhor, ó Pai, mas que a tua graça, ó Pai, que o teu amor, ó Pai, viemos, ó Pai, nós vemos, ó Pai, a tua bondade, ó Pai, as tuas mãos estendidas, assim como o Senhor estendeu a Pedro, ó Pai, que as tuas mãos nesses últimos dias, ó Pai, esteja estendida sobre a sua igreja, ó Pai, que é lavada, remida no Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, nem tudo nós te louvamos, ó Pai. Abençoa os teus filhos que aqui estão, ó Pai, aqueles que vieram buscar uma bênção da parte do Senhor. Só o Senhor sabe, ó Pai, como os teus filhos vieram, ó Pai. Só o Senhor sabe como eles vieram, saíram da sua casa, ó Pai, para que está ouvindo uma palavra, ó Pai, para ouvir uma bênção, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, como ministro da tua palavra nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu ministro uma bênção a cada um dos teus filhos que vieram esta noite, ó Pai. Seja ela uma cura, ó Pai, que este vento cesse, ó Pai, que este vento ao contrário venha cessar na vida deles, ó Pai, porque o Senhor chegou na vida deles, ó Pai, o Senhor chegou no lar deles, ó Pai, o Senhor abriu o coração deles, ó Pai. Ó Deus, em tudo nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tua infinita bondade e misericórdia. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus.